Falar sobre economia, o Ministério da Fazenda aumentou a projeção de 1,9% para 2,5%, projeção para crescimento do PIB nesse ano. Para o índice de preços, a projeção passou de 5,58% para 4,85%. Por que essas mudanças a partir da análise que é feita pelo governo para aquilo que deve acontecer com a economia? Nós devemos lembrar que o PIB do primeiro trimestre foi um PIB que veio além da projeção, principalmente pelo desempenho da agropecuária brasileira. Crescimento que fez com que nós tivéssemos uma revisão de 11% para 13%. A indústria teve um crescimento aí avançando de 0,5% para 0,8%. Serviços de 1,3% para 1,7%. Previsão para o IPCA em 2024, no ano que vem, passou de 3,63% para 3,30%. Esses números todos, claro que vão precisar ser confirmados. O governo já indica que nós teremos uma desaceleração no próximo trimestre dos números que serão computados, justamente por conta, de um recuo, principalmente na expectativa daquilo que se poderia ter com a manutenção de números bons que vieram para o primeiro trimestre do ano. Agora, na questão agropecuária, você tem que levar em conta a época do ano, porque tem época de safra, tem época de entre-safra e tem época de plantio. Então, não adianta você querer, e os economistas já têm essa base de cálculo, esperar que o crescimento ele seja uniforme durante todo o ano. Para isso, o governo leva em conta algumas condicionantes. E nesse caso, uma delas que está sendo levada é um assunto que a gente vai tratar já aqui no jornal, que é justamente a queda da taxa básica de juros. Um dos calcanhares de Aquiles, desse momento, e principalmente com opiniões divergentes ao longo do último período que passamos. Agora me parece que nós já temos uma certa convergência de que há espaço para começar a reduzir essa taxa básica de juros, mas há algum tempo nós tínhamos aí posições bem díspares. Por exemplo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse, olha, não tem condição ainda de baixar a taxa básica de juros, nós precisamos manter a taxa elevada aqui, porque estamos sendo pressionados pela inflação e isso, claro, pode dar um problema lá na frente. O governo, claro, de olho no crescimento da economia, tentando estimular de alguma forma o consumo, trouxe sempre o discurso de que já era hora de reduzir essa taxa básica de juros. Ou seja, nós vamos discutir porque tem um novo integrante na equipe econômica do Banco Central que foi escolhido por esse governo. Nós sabemos que agora os integrantes de uns tempos para cá no Banco Central têm mandato. Essa foi justamente uma correção feita no Brasil para se alinhar àquilo que se espera de uma independência, uma autonomia para o Banco Central. E a tendência é que agora nós tenhamos, com a participação de um integrante já desse novo governo, que foi colocado lá justamente para pressionar a redução da taxa básica de juros, que nós tenhamos uma mudança de cenário. É nisso que está apostando o governo, para divulgar esses números aqui e fazer uma projeção de uma inflação mais baixa e de um crescimento maior para o ano de 2023. Nós vamos